O sul do Brasil produz de tudo: energia, alimentos, todo tipo de indústria, vestuários. Você é a favor de um novo país? Daqui a pouco para os nossos comerciais. Cante a esperança, busque dentro de você a certeza de vencer. Tenha perseverança. Abrindo o primeiro bloco do programa de Olho na Vida desta semana, ao meu lado o Joacir Del Souza. Tudo bem, Joacir? Tudo bem, Assis. Obrigado aí pela oportunidade novamente que está dando para o movimento de divulgar e falar um pouco para que as pessoas conheçam um pouco aí sobre o movimento. O sul é meu país, né? O sul é o meu país. Okay. O nosso. Vamos conhecer um pouco do amigo, primeiramente, antes de a gente falar desse movimento, né? Conhecer um pouco do quem é o Joacir Del Souza. Ele é nascido na nossa região, por aqui, amigo? Eu sou natural de Anita Garibaldi, minha família é de Anita Garibaldi. Atualmente, aqui na Comissão de Lages, eu assumi esse ano como presidente da Comissão Municipal. Sou estudante de filosofia, escritor, tenho um livro aí publicado. Bacana. E sempre no meio jornalístico aí, conversando sobre assuntos relevantes para toda a sociedade. Ok. Primeiramente, Joacir, como é que surgiu essa ideia, esse movimento aqui? Como é que surgiu essa história aqui? O movimento ele vem desde 1992. 92. Fundado aí em Laguna, Santa Catarina. Ele vem com uma proposta de emancipação política e administrativa dos 3 estados do Sul de forma plebiscitária. Então, tudo que o movimento vem, ele traz uma proposta para a população para que a gente esteja desvinculado de Brasília. Isso é um sonho, no fundo, de todos os brasileiros que sofrem hoje com esse poder centralizador que é o poder de Brasília. Hoje, grande parte dos recursos primeiro vão para Brasília, claro. Para depois retornarem aos estados e municípios. Além disso, temos uma questão cultural aqui no sul do Brasil, que é totalmente diferenciada do Nordeste, não melhor nem pior, apenas diferente, como também no Nordeste, no Norte, Sudeste e Centro-Oeste, cada povo, cada região tem a sua cultura e isso deve ser respeitado. Interessante, você falou que esse movimento surgiu agora em 92, né? Vou te contar uma pequena história. Quando eu era mais jovem, dos meus 15 até os 21 anos, né, de 77 até 82, até os meus 20, 21 anos ali, eu trabalhava entregando mercadoria nas lojas. Todo o sul do Brasil, eu conheço Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Rio Grande naquele tempo era muito chão ainda, nas missões por ali, né? Era muito chão. Eu e meu irmão, a gente olhava o mapa, né, e dizia assim, um dia o sul do Brasil vai ser um novo país. Naquela época foi uma brincadeira que, olha, pode... Né? Interessante isso aqui. O meu irmão que dizia, ó, vai hoje, daí Lages seria bem no centro ainda, interessante, né? Até a previsão nossa é que Lages seja a capital realmente por ser esse centro, mas não uma capital que nem hoje é a Brasília. Claro. A capital hoje, Brasília, é simplesmente um bando de pessoas, em suma maioria, não vamos generalizar que são todos, mas que estão lá para pegarem nossos recursos e fazerem deles o que bem entende. Hoje, por exemplo, quem pega os recursos lá de Brasília, por exemplo, o pessoal lá do Nordeste. Lá são a maioria, né? A maioria. A fatia maior. Por exemplo, Roraima, são 500 mil habitantes, 3 senadores. Santa Catarina, 7 milhões de habitantes e 3 senadores. Nós não temos representatividade política. Se queremos mudar algo hoje, a impossibilidade está no papel. Todo mundo pode olhar no papel e dizer, não, os senadores vão votar de forma igual, mas 3 senadores para representar 500 mil pessoas e 3 senadores para representar 7 milhões? Primeiramente, Joacir, veja bem uma coisa aqui. O que diz a nossa Carta Magna, ou seja, a nossa Constituição? O que diz isso aqui? Esse movimento, ele é um movimento pacífico, é claro, né? Mas ele está dentro das leis? Ele está porque a Constituição de 88, ela sobrepõe qualquer outra lei constitucional que antecede o ano de 88, que foi criada a nossa Constituição. Que, por sinal, apesar de tudo, ela está ultrapassada. Uma Constituição deveria cair por geração nova, porque muitos que já morreram e criaram aquela Constituição, eles estão espiritualmente, vamos ironizar, eles estão ainda com as diretrizes dadas naquela época. Veja bem, um código penal hoje, um garoto de 16 anos, ele sai por aí fumando, bebendo, fazendo bagunça, tem filhos, né? Ele pode votar, mas ele não responde pelos crimes
Que lei é essa, né? É complicado, porque o artigo 1º, Assis, ele diz hoje na Constituição que o Brasil é formado por estados de união indissolúvel. Mas quando o Brasil assinou essa Constituição em 1988, ano por sinal que eu nasci, e estou com 28 anos, e era para ter transformado essa Constituição, porque eu passei por muitas coisas já nessa minha vida, que nem diz a coisa, claro. No artigo 4º da Constituição tem a autodeterminação dos povos, que o Brasil assinou para ele ser, vamos dizer assim, um membro da ONU. O artigo 5º tem a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, associação. Vamos dar um exemplo, por exemplo, no Paraná, que teve a marcha da maconha, um juiz assinou dizendo que fumar maconha é proibido, mas a marcha pacífica por uma ideia que você defende é legal, é constitucional. Realmente, se a marcha da maconha pode, a marcha dos gays pode, né? Então são, vamos dizer assim, posições democráticas. É uma posição democrática o movimento. E como nós temos uma proposta, Cis, por exemplo, as outras pessoas, por exemplo, que acreditam no Brasil, elas não deveriam nem criticar essa proposta, elas deveriam apresentar uma proposta para melhorar essas leis, suas constituições, né? Mas daí é aquela coisa, vamos apresentar, a gente tem esse ano, por exemplo, um projeto de iniciativa popular aí para ser apresentado e levado nas 3 assembleias no ano de 2017, além do plebiscito no dia 7 de outubro desse ano, que será a consulta popular. É um projeto que, se a gente leva lá, o que a gente vai dar de frente, por exemplo, quando for para o Senado Federal? Chega lá, não, eu moro aqui em Roraima, grande parte dos recursos retornam aqui para a gente está bem, está chegando até os políticos, porque não chega até o povo mais necessitado de outras partes do país, a gente não vai votar favorável pelos sulistas. É, claro. Joacir, já houve aqui uma espécie de um plebiscito, né, ali junto das eleições do ano passado. Como é que foi, no caso, o respaldo desse plebiscito aqui? Foi uma consulta popular que a gente realizou nos 3 estados do sul do Brasil, e a pergunta foi simples, foi perguntar aos sulistas se eles eram favoráveis à emancipação política e administrativa aqui do sul do Brasil, de Brasília. O irônico é que a gente pesquisou 600, sendo exato em números, 616.917 pessoas. 616 mil. Isso. Que disseram sim, Assis, foram 590.652 pessoas. Dá quase 90%, mais ou menos. 95,74% de sim. Então a gente teve aí, por falta de lideranças, até o trabalho agora esse ano está sendo intensificado no Paraná. No Paraná a gente consultou aí um número de 24.051 pessoas. Então esse ano a gente está intensificando. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina equilibrou aí em torno de 300 mil pessoas em cada um desses 2 estados. Esse ano no Rio Grande do Sul a gente quer dobrar o número, no Paraná a gente quer mais do que dobrar, a gente quer multiplicar. A meta do ano passado, Assis, era de 1 milhão. Esse ano o objetivo nosso é consultar 2 milhões de sulistas aqui nos 2 milhões e 100 mil sulistas nos 3 estados. É interessante que o povo participe, né? Sim ou não. Coisa bem simples, né? Até, vamos dizer assim, quando a gente faz a consulta, a gente coloca lá apenas um adesivo do Plebisul, para que a gente não distribui panfletos, adesivos, materiais em prol do movimento, para que a gente possa fazer uma pesquisa sem direcionar para o sim ou para o não. A gente quer apenas ouvir se as pessoas são... A partir do momento que as pessoas disserem eu sou contra, ao movimento, eu quero que o movimento pare, a gente tenha 51%, o movimento perde a razão de existir, porque a gente se convence que os sulistas não querem, mas enquanto isso a gente vai buscando pesquisar, até a gente pesquisar os 21 milhões de sulistas oficialmente. Mas é interessante que todo o povo do sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, realmente saiba, né, da viabilidade disso aqui. Então é interessante divulgar e ver o quanto é viável fazer essa emancipação, não é mesmo? Hoje os países da Europa, por exemplo, eles são pequenas organizações políticas e administrativas. Agora não se diz, por exemplo, que na Europa você tem dificuldade de ir para um país para o outro, porque existe essa troca. A gente não quer, por exemplo,
é separar para a gente fazer um muro ali no Paraná. Nós queremos separar é só por uma questão política e administrativa. Claro. É simples a questão que a gente propõe, e a gente separando é pelo benefício dos sulistas, mas para o resto do Brasil. O movimento, em 2014, que ele retomou com uma força extraordinária aqui no sul do Brasil, mesmo existindo desde 92, proporcionou a criação, Assis, de vários outros movimentos separatistas pelo Brasil. Hoje temos movimentos São Paulo independente, Rio de Janeiro independente, Nordeste independente. Então, o número de movimentos que existe no Brasil, ele está crescendo de uma maneira porque as pessoas estão reconhecendo que o movimento tem uma proposta clara, uma proposta objetiva, uma proposta que é apenas para beneficiar o nosso povo, porque nós formamos um povo e queremos ser respeitados como povo. Ok, José, infelizmente nosso tempo é curto, né? Nós vamos ouvir mais um convidado que está aqui nos esperando, né? Agradeço a tua participação. Daqui a pouco nós voltamos com o programa De Olho na Vida. Cante a esperança. Busque dentro de você a certeza de vencer. Tenha perseverança. Voltamos com o programa De Olho na Vida e no segundo bloco estamos conversando agora com o Júlio Belling. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Assis? Boa tarde. Boa tarde, meu querido. É Belling ou Belling? Belling, como tu falou mesmo. É? Então tá bom. O amigo então faz parte também desse movimento aqui, esse movimento aí que pode um dia, de repente, livrar o nosso sul, nossos 3 estados do sul aqui do nosso Brasil em decadência. É isso? Exatamente, eu sou hoje o coordenador da Mesorregião de Lages, então nós temos aí cidades, são 17 municípios em Lages e mais 11 municípios aí na região de Curitibanos. O amigo hoje trabalha com o quê? Eu sou formado em administração, eu trabalho no setor de varejo, trabalho com marketing. Bacana. Me diz uma coisa, como é que está a divulgação aqui na nossa região desse movimento? Então, nós temos um desafio muito grande, que hoje é formar comissões municipais do movimento. Essas comissões são responsáveis por divulgar o movimento em sua cidade, para que nós consigamos aí realizar mais uma vez mais uma consulta popular. Então, Lages foi um exemplo de sucesso no ano passado, nós formamos uma comissão excelente, inclusive nós fomos elogiados aí nos 3 estados, né? Ótimo. A gente conseguiu realizar grandes eventos na cidade, nós conseguimos chamar a atenção, conseguimos sensibilizar a população para este tema e conseguimos atingir a nossa meta, né? Que foi conseguir 5.000 opiniões. 5.000 pessoas opinaram. Opinaram no nosso plebiscito que aconteceu em 2016. Agora, porém, nós temos uma meta, né, para 2017, que é dobrar, seria 1 milhão em 2016, agora nós queremos aí alcançar 2 milhões de opiniões, então nós temos que dobrar a meta, como já dizia, né, uma certa ex-presidente. Ok, bom, tudo tem um gasto, tem um custo, né, como é que vocês estão se virando para fazer essa divulgação aí? Então, o movimento, ele depende, né, de arrecadação através das doações. Esse ano ele lançou uma novidade, que é a questão do sócio. Então, para você se associar ao movimento, você acessa o site sullivre.org, você vai lá em loja virtual e você adquire uma anuidade, né? Essa anuidade você paga R$70 e ela irá servir para quê? Para que o movimento consiga, né, continuar o seu trabalho, consiga realizar essa segunda consulta popular e não só isso, consiga alcançar o objetivo aí, que são vários, né? Não seria somente realizar o plebiscito, nós temos também outros objetivos que são bem importantes. Claro. Uma delas é a filiação na UNPO, que é a União dos Povos e Nações Sem Estado, que é essa organização, ela vai nos reconhecer como povo. E a partir desse momento nós seremos sujeitos de direito. Interessante. Porém, para chegar lá... Nas Olimpíadas também eu vi alguma coisa assim, né? Os povos lá, separatistas, né?
representados até com a bandeira e participando das Olimpíadas, é isso, né? Aí é que as pessoas precisam entender um pouquinho. Na ONU são 193 nações, porém o mundo tem mais de 200 países, são, se eu não me engano, 220 países. Alguns não estão na ONU, por quê? Porque eles fazem parte, né, de uma outra associação, como por exemplo o Reino Unido, né? O Reino Unido engloba a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, né, o País de Gales. Então, somente o Reino Unido tem a cadeira na ONU, né? Então, essas coisas assim as pessoas às vezes não enxergam. Existe um apadrinhamento então ali, né? É uma maneira que eles encontraram. Agora, por exemplo, eu esqueci da Escócia. A Escócia votou um plebiscito recentemente para sair ou não do Reino Unido. Eles votaram não. Porém, como a Inglaterra, o Reino Unido decidiu sair do bloco europeu, eles já querem realizar novamente uma consulta, um plebiscito para votar. Porque lá foi muito parelho, né? Eu não lembro, parece que foi 10%. Interessante que é um povo com de mais cultura, né? Sim, a diferença. O que importa, o que a gente tem que pensar assim, nós temos que respeitar a vontade dos povos, claro, né? Do povo. Então, se um povo entende que para ele não está legal a situação como está e ele quer sair, ele quer se tornar independente, não vejo problema. Se nós pegarmos o exemplo do Canadá, o Canadá é um país rico, desenvolvido, todo mundo sabe, e Quebec quer formar uma nova nação, porque eles entendem que culturalmente eles são muito diferentes do restante do país. E eles também votaram um plebiscito recentemente. No entanto, também venceu por uma margem pequena, mas eles estão tentando mesmo assim. Claro. E eles não vão desistir enquanto eles não conseguirem, né? Tá, em si falando de impostos aqui. Bom, o imposto que fica no município é o IPTU, certo? O imposto que fica no governo do estado, o ICMS e o IPVA dos veículos, me parece que é isso. Parece que tem uma parte que ainda vai para federal, né? Já todo tipo de impostos, outros tipos de impostos, né? De IPI e tudo que a gente paga em mercadorias, a maioria desses impostos vai tudo para o governo federal e ele volta em pequenas partes, em migalhas. Seria isso, amigo? Infelizmente é assim que acontece. E é isso que nós queremos mudar. Nós não queremos formar uma nova nação para continuar igual o Brasil. Nós queremos propostas novas e para isso nós nos espelhamos em países que deram certo. Como, por exemplo, a Suíça. A Suíça é uma confederação de municípios. Então, não existe a figura do Estado, como, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Lá existe um governo federal e os municípios. E cada município tem total autonomia para a questão de formação de leis, né, aplicação de recursos. Então, assim, veja que é uma inversão. Se hoje nós mandamos aí 70% de impostos para o governo federal, lá na Suíça é o contrário. 70%, 80% fica onde você está, no município onde você mora, e apenas 20% vai para o governo federal. E os estados realmente crescem né? Crescem e aparecem, porque nós moramos num município, aqui eu preciso da escola aqui, eu preciso da segurança aqui, né? A saúde, etc. Então nós entendemos que este seria um modelo ideal e que combinaria muito com a nossa população aqui. Ok. Como é que você vê hoje o quadro político do Brasil, essas corrupções? Como é que tu vê o que está acontecendo hoje no país? A gente vê com enorme tristeza. Né? O que eles fazem no Congresso Nacional, realmente 513 deputados que, para falar bem a verdade, eles não estão nem aí com o povo. Porque o povo aqui, o brasileiro, nós sabemos, o brasileiro é um povo trabalhador, sim, um povo que acorda cedo, enfrenta transporte público, enfrenta fila, e para ganhar uma miséria no final do mês, enquanto os políticos, né, que fazem parte desse sistema, eles estão lá e eles estão legislando em causa própria. Eles não têm nem vergonha das regalias que eles têm. É verdade. Então, assim, é questão de ter carro, ter plano de saúde limitado, aposentadoria vitalícia. Isso isso é uma vergonha. Eles têm todos os privilégios. Né? Sim, porque ele vai pedir voto para as pessoas que não tem nada e os políticos têm tudo.
Então é inacreditável o que acontece. E isso nós queremos mudar também. Nós não queremos que aqui o político seja um político cheio de regalias. Nós queremos que seja um político que ele receba o justo e tenha o necessário para trabalhar, e não regalias para estar dentro do poder. Ok. Essa manhã eu fazia a pauta aqui, escrevia a pauta, amigo, e estava pensando uma coisa, lembrando uma coisa, né? O sul do Brasil produz o gado. Esse gado produz o couro, do couro produz o calçado e todo tipo de coisas, né? Os tecidos de couro, certo? Ele só não produz realmente, existem as metalúrgicas, não tem o minério de ferro, mas existem as metalúrgicas, produz automóvel e caminhão, certo? Produz, tem estado, por exemplo, Paraná produz o algodão, nós temos a tecelagem, temos vestuário, temos todo tipo de grãos, carnes, energia elétrica que tem a sobra, para sobrar, né? Vai até para os outros estados do Brasil. Então, claro que nessa parte aqui seria viável, né? É totalmente viável, e aí muitas pessoas, né, que são contrários a essa proposta, eles utilizam do argumento do petróleo, porque o Sul não produz petróleo. E isso é um argumento refutável, tendo em vista vários países que não são produtores de petróleo e são altamente desenvolvidos. Tem país que tem que importar até água. Né? Sim, nem água não tem. E de que adianta nós sermos produtores de petróleo, termos uma estatal como a Petrobras, que é uma empresa corrupta, que não nos entrega, né, um produto a preço justo. Então é muito mais fácil a gente ir lá e comprar a gasolina da Venezuela. Como o Paraguai e o Uruguai, eles compram daqui a preço baixo, do Brasil. Então, né? Justamente, existe essa discrepância. Sem imposto nenhum, né? Então, assim como existe a questão esse exemplo do petróleo, existe o exemplo, por exemplo, do cacau. Sim. A Suíça não produz cacau e tem os melhores chocolates do mundo. Sim. A Alemanha não produz café e é a maior exportadora de café do mundo. Mas o que permite isso? O que permitiu isso foi, primeiro de tudo, a educação que eles trabalham e, segundo, a infraestrutura. A Alemanha é a maior exportadora de café do mundo porque ela possui uma estrutura invejável, ela possui uma malha ferroviária absurda que eles conseguem distribuir para toda a Europa o café. Okay. Então, nós temos que nos espelhar, nós acreditamos no povo sulista, nós sabemos do nosso potencial. Ninguém aqui vai duvidar de que nós seremos desenvolvidos. No dia que nós conseguirmos a separação e a independência, nós já nasceremos grandes. Porque hoje, tá, do jeito que está, nós somos a 36ª nação do mundo em relação ao PIB. Nós somos do tamanho da Dinamarca. Então nós já vamos nascer grande. Imagine depois. Imagine claro. Sem interferência estatal. Bem administrado, né? Imagine como os outros países irão olhar para nós. É claro. O Júlio, infelizmente, nosso tempo é curto, amigo. Mas temos alguns segundinhos para a tua explanação final. Fica à vontade. Cis, eu quero agradecer o teu convite para estarmos aí no seu programa. Dizer que o Movimento Sul é Meu País está aberto aí para a questão de pessoal que queira trabalhar como voluntário. Acesse o site www.sullivre.org, conheça mais sobre o movimento, associe-se. O Sul precisa de você. E um lembrete, dia 7 de outubro de 2017 nós teremos o segundo plebiscito para a consulta popular. Ok, obrigado, amigo. Esse foi o programa De Olho na Vida. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana. Cante a esperança, busque dentro de você a certeza de vencer.